Podem falar o que quiser, mas o maior evento da Terra, claro, tem a ver com o futebol. Sim, meus amigos, é dela mesmo que vamos falar hoje no Futegold, da Copa do Mundo. Como sempre fazemos, lembramos que nesse período o Subiu a Bandeira está trabalhando com todos os devidos cuidados de prevenção em relação ao coronavírus. A equipe aqui no estúdio de gravação é reduzida, com distanciamento, álcool em gel e tudo mais. A Copa do Mundo de Futebol de 1990 foi a 14ª edição do torneio mundial, organizado pela FIFA e foi sediada na Itália. Ocorreu entre 8 de junho a 8 de julho daquele ano e teve 24 seleções participantes. As seleções foram divididas em 6 grupos com 4 seleções cada. Avançavam para a fase de oitavas de final as 2 melhores colocadas de cada grupo, juntamente com as 4 melhores terceiras colocadas. É importante lembrar que na fase de grupos as vitórias valiam apenas 2 pontos e o empate 1. No grupo A, Itália com 100% e Tchecoslováquia avançaram, deixando Áustria e Estados Unidos fora. No grupo B, destaque para Camarões, que passou em primeiro. A Romênia passou em segundo e a toda poderosa Argentina de Dieguito Maradona, com apenas uma vitória sobre a União Soviética, ficou em terceiro, mas acabou passando com um dos melhores terceiros colocados. No grupo C, o Brasilzão venceu as 3 e passou em primeiro, e a Costa Rica em segundo. E Escócia e Suécia ficaram pelo caminho. No grupo D, a Alemanha em primeiro, Iugoslávia em segundo e a Colômbia passou em terceiro. Já os Emirados Árabes foram embora. No grupo E classificaram-se Espanha, Bélgica e Uruguai. A Coreia do Sul ficou para trás. E para fechar, no grupo F, Inglaterra em primeiro, Irlanda em segundo e Holanda, vai ficar o nome da mulher assim se eu falar Iolanda. E Holanda em terceiro. O Egito nada conseguiu. Não consegue, né, Moisés? Mas se bem que apesar de que o Moisés fugiu do Egito, né, então... Mas deixa. Na fase de oitavas e final, os cruzamentos foram os seguintes. A Tchecoslováquia goleou a Costa Rica por 4-1. A Alemanha Ocidental venceu a Holanda por 2-1 e avançou. A surpresa da Copa, Camarões despachou a Colômbia na prorrogação por 2-1. Também na prorrogação, a Inglaterra bateu a Bélgica por 1-0. Em um duelo de campeãs mundiais, a Itália aplicou 2-0 no Uruguai. Nos pênaltis, a Irlanda despachou a Romênia. A Iugoslávia eliminou a Espanha na prorrogação pelo placar 2-1 e assim foram definidas as quartas. Pera, você vai ter que falar. Ah, mas eu não queria. Mas não vai ter que falar. Pois é, pessoal, eu até tentei passar direto, mas ainda pelas oitavas no confronto Brasil e Argentina, eles levaram a melhor. Sim, aquele 1-0, gol do Canidia, que você tanto ouviu falar. Mas enfim. E falando em ouvir falar, você já nos ouviu falar sobre futebol toda segunda-feira às 11 da manhã? Se a resposta é não, ouça que eu vou falar para você. O Sabcast, o podcast do Subiu a Bandeira, está disponível nas melhores plataformas de streaming e com um conteúdo diferenciado sobre futebol, com muita informação e diversão. Prestigiem lá. Sabcast. Nas quartas de final, o time de Maradona enfrentou a Iugoslávia e depois de um duro 0-0, La Albiceleste levou a melhor nas penalidades. Os donos da casa bateram a Irlanda por 1-0 na capital Roma. Na outra perna, a Alemanha Ocidental também por 1-0 derrotou a Tchecoslováquia. E a Inglaterra sofreu para passar da sensação camaronesa. 2-2 no tempo normal e o terceiro gol inglês veio só no tempo extra. Assim, as semifinais ficaram definidas. O primeiro jogo foi Itália e Argentina em Nápoles. A Itália abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Canidia, aos 22 da segunda etapa, empatou. A vaga na final foi decidida nos pênaltis e os anfitriões deram adeus ao sonho do tetra. Do outro lado, mesma coisa. Após um empate em 1-1 entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, os alemães levaram a melhor nos pênaltis. Finalíssima em Roma, igual havia sido 4 anos antes. Argentina e a Alemanha. Mano, não tem como os dois perderem? Para a Alemanha era a terceira final de Copa consecutiva e, além disso, a chance da revanche contra a Argentina, para quem tinha perdido a taça no México em 86. Maradona e companhia buscavam o tricampeonato, o biconsecutivo. Em um jogo polêmico e disputado, aos 40 do segundo tempo, o juiz marcou uma falta dentro da área em vôlei em uma disputa de bola. Breme cobrou e decretou o placar magro, que deu o título aos alemães, o terceiro na história. A reclamação dos hermanos perdura até hoje. Na disputa do terceiro lugar, a Itália venceu a Inglaterra por 2-1.
A Alemanha Ocidental formou um grupo repleto de atletas técnicos para conquistar o título. O time comandado pelo maior jogador do país de todos os tempos, Franz Beckenbauer, contava com as estrelas de Matthaus, Klinsmann e Voller. A campanha foi impecável e terminou com vitória sobre a Argentina de Diego Maradona na final. Lothar Matthaus jogou o seu terceiro Mundial na condição de peça-chave para as pretensões da Alemanha. Meia ou líbero, ele era o responsável pela organização da equipe e pela articulação ofensiva. Mesmo não sendo um artilheiro nato, fez 4 gols na Copa, o mais importante deles na vitória sobre a Tchecoslováquia nas quartas de final. Ao final daquele ano, foi eleito o melhor jogador do planeta pela revista inglesa World Soccer. Mas não podemos deixar passar batido também a menção a Roger Milá. Aos 38 anos, o camaronês bateu o recorde de jogador mais velho a marcar em Copas do Mundo. E não foi só isso, ele participou da ótima campanha de sua seleção, que venceu surpreendentemente a Argentina na estreia, chegando até as quartas de final. E Milá marcou 4 vezes no torneio, além da famosa dancinha na bandeirinha de escanteio. Ó. Esse foi o Futegold da Copa do Mundo de 1990. Eu não era nascido, mas independente de qualquer coisa, deixa o like aqui embaixo e comenta se você ainda quer ver uma seleção africana chegar à final de uma Copa. Poderia muito bem Camarões ter chego no lugar da Argentina, não é mesmo? Outra coisa, se inscreve no canal, ativa sininho, link do Padrim, link do Sabcast, tá tudo aqui embaixo do vídeo e chega, né? Tamo junto, é nóis. Se bem que daí chega numa semifinal, vai ganhar. Daí chuta lá, daí o cara mete a mão na bola, chega pra fazer o gol.